E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. Márcio Antônio Ribeiro é economista e diretor da faculdade FACMais. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar sobre atividade econômica e exportação do agro. Márcio, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E o circo está pegando fogo, né? Bom dia, Toninho. Sim, você mesmo acabou de falar aí dos preços do barril do petróleo. Essa situação aí entre Rússia e Ucrânia, se continuar prosperando, aí pode trazer sérias consequências. E não há como isso não afetar a economia global de alguma forma. O petróleo está na base de produção e de logística de praticamente o mundo todo. E no Brasil nem se fala, onde a gente tem essa frota de caminhão gigante servindo o agronegócio. Então, você acaba tendo um processo aí de pressão e que pode dificultar a atividade econômica aí nos próximos meses. Eu acredito que a Rússia não vai entrar na Ucrânia. Porque se entrar, vai ser uma bagunça geral no planeta. Sim, Toninho. E principalmente para nós aqui, né? Sim, a gente tem, o Brasil é um país que depende muito dessa força geopolítica global, mas a esperança é que a Rússia recue aí diante da pressão internacional e que a gente possa ter aí nos próximos meses um cenário mais tranquilo em termos geopolítico mundial. A gente vem falando já há muito tempo e eu bato nessa tecla e vou continuar batendo até não sei quando aí, em relação, a minha preocupação em relação ao setor agrícola brasileiro. Nós dependemos desses países para produzir. Se eles fecharem a torneira da exportação deles para cá de fertilizante, acabou. O Brasil não vai fazer nada, vai fazer mais nada. Estou errado? Não, sim, Tony. Inclusive, a Rússia é um grande exportador 30% dos insumos agrícolas para o Brasil, e o agronegócio, já colocando bem como você pontuou, janeiro fechou com um recorde de exportações, 2020 já tinha superado 2019, 2021 superou 2020, 2022 agora, praticamente quase o dobro do que foi exportado em janeiro de 2019. Então, o agronegócio, por exemplo, no ano passado, ele foi o que salvou a balança comercial brasileira. O superávit foi em função da atuação dele. Então, é um peso muito grande e um cuidado aí, que o governo, as entidades têm que ter para que a gente continue avançando. O setor industrial esse ano, pelo menos agora no início do ano, tem inspirado algum cuidado, O índice de gerente de compras, que é um índice muito utilizado por várias instituições financeiras, e também de análise econômica, mostra que o setor industrial está sofrendo um pouco agora, e já é a partir de dezembro e janeiro, até com redução de alguns postos de trabalho. O que tem equilibrado um pouco essa balança aí tem sido o setor de serviços, que vem ainda apresentando um crescimento e ainda um processo de contratação, de criação de postos de trabalho. Não é aquela Brastemp, mas pelo menos está dando algum empreguinho, né? Sim, tem conseguido segurar, Um dos fatores que geralmente causa uma certa instabilidade é o câmbio, Felizmente, se a gente for olhar durante esse período pandêmico, ele tem oscilado, mas vamos dizer, num viés entre R$ 5 e R$ 6, Nada que cause estresse, A gente tem um ano político que aí sim vem muita surpresa que pode causar, alguma deterioração das expectativas de mercado. Bom, Márcio, eu tenho muita preocupação, principalmente com o mercado externo, em relação ao Brasil. E a minha preocupação pode até ser chato, que eu vou falar mais uma vez. A minha preocupação é o Brasil, é o brasileiro não dar, vamos dizer assim, valor naquilo que tem e não lutar pelo nosso país. Por exemplo, nós tínhamos aí algumas fábricas de fertilizantes, inclusive uma lá em Campo Grande, se não me falha a memória, que foi fechada em governos anteriores. Fechada, simplesmente fechada. Agora a fábrica foi vendida para a Rússia. A fábrica foi vendida para a Rússia agora, há poucos dias. E a Rússia vai ter que pegar aquilo ali, a empresa que comprou, vai ter que mexer e talvez lá para o ano que vem comece a produzir alguma coisa. Quer dizer, tudo de bom que nós temos parece que
não vai para frente, Márcio. E nós temos tudo nesse país. Sim, Toninho, a boa parte dos fertilizantes, né, ou pelo menos os macroelementos, a gente tem condições de produzir aqui em território brasileiro, né? Isso demanda investimento. Então, é necessário, né, que o governo crie políticas de incentivo, né, à produção desses fertilizantes para que a gente tenha isso aqui dentro e não dependa tanto, né, do mercado externo. A gente teve isso muito claro, não só no caso dos fertilizantes, mas em outras áreas, né, produtivas no Brasil, o que essa dependência provoca, a gente viu agora durante o período pandêmico, onde portos no mundo foram fechados, dada a pandemia, e a gente quase passou perto de não conseguir se produzir nada no Brasil pela falta de insumo. Então, é preciso ter um programa de governo estratégico para incentivar essas áreas que são vitais ao processo produtivo, principalmente do agronegócio. E agora uma informação para você que é produtor de soja. Com quase toda certeza, vai faltar glifosato. É mole, Márcio? É mais um agravante, né? É um agravante seríssimo isso para a agricultura brasileira. Quer dizer, e nós dependemos de quem? Dependemos da Índia, dependemos da China. Como eu falei, precisa se criar uma política, né, de produção interna ou de, pelo menos, de formação de estoques estratégicos para que... Coisa que não tem, né? Que não tem. Hoje a gente não tem estoque estratégico em área nenhuma, né? Tanto de grãos, né, e mesmo de insumos para a produção, infelizmente. Pois é, Márcio, se a turma aqui parece que só dá valor, é o seguinte, é o fulano que vai para o partido tal, é o outro que vai para o partido para cá e o outro muda para lá e não se resolve nada. O país está precisando de investimento, o país está precisando de educação, o país precisa acabar com essa quantidade de partidos que tem aqui. Basta 2, não precisa mais do que isso. Né, Márcio? Sim, Toninho. Isso tudo atrapalha o desenvolvimento da nação. A reforma política ela já vem sendo esperada há anos, não é uma reforma política consistente. Às vezes muda alguma coisa muito pequena. E a tributária também, né? Também, né? A gente precisa de reforma fiscal, tributária, política. Então, é um processo grande e governo após governo isso vem sendo postergado, negligenciado, né? E a gente espera que com, né, uma virada de governo nesse final de ano, seja para que lado for, né, que quem assuma ou continue lá, pelo menos tenha uma visão, né, dessa necessidade premente que não mais pode ser postergada. Pois é, e aí eu bato naquela tecla o seguinte, Márcio, eu sempre falo, o setor agropecuário precisa ser mais unido. O setor agropecuário é muito forte. É um setor importantíssimo, mas a desunião é muito maior, sabe? A turma não liga, parece, para as coisas que estão acontecendo. Nós não pensamos lá na frente. O Brasil é um tipo de país que não tem um projeto, nem político, nem social, nem econômico, nada, Márcio. Há quantos anos a gente vem comentando isso? Sim, o que a gente vê muito, Toninho, a gente fala, você precisa de um projeto de Estado, né? E a gente não tem esse projeto hoje no Brasil. É feito a bel prazer de cada político, normalmente, né? A gente não pode generalizar todos. Sim, claro. A gente sabe que tem bons nomes, boas pessoas lá. Tem. Mas a gente tem um grande volume aí, né? Que se juntar... que está ali, né, servindo apenas a seus interesses ou de grupos que ali, né, estão representados. E mais uma vez o agro paga tudo isso aí, né? Normalmente. Márcio, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu acho que esse tipo de conversa, uma hora vai dar certo, Márcio. Uma hora tem que dar. Tem. Muito obrigado e um bom dia, Márcio. Obrigado, Toninho. Bom dia a todos. Bom, e se você deseja obter informações sobre o mundo do agronegócio, tanto nacional quanto internacional, basta você entrar no site www.tvagro.com.br e lá você vai clicar entrar no grupo TV Agro. Preencha os campos que estão em branco e tudo isso você vai receber de forma gratuita todos os dias, ok? E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: não é a resposta que ilumina, e sim a pergunta. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.